Uma boa noite a você que acompanha a programação da TV Imaculada Conceição. Que bom, estamos chegando até a sua casa com mais uma edição do programa Hora do Jovem, um programa onde a juventude se encontra. Nós podemos dizer que é assim, né? O ponto de encontro da juventude cristã aqui de Campo Grande. Você que nos acompanha também através da internet, no nosso site da Milícia da Imaculada. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque você tem sempre aí estado conosco, né? Tem garantido e acreditado nessa obra de evangelização. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e seja bem-vindo você também, você, toda a sua família, tá bom? O programa ele é voltado para o jovem, mas toda a família gosta, enfim, toda a família é atingida e esse é o nosso objetivo, tá certo? Vamos dar então as boas-vindas, a nossa boa noite para a Loira da Hora. Boa noite, Loira. Boa noite, Nelson. Tudo bem? Ai, maravilhosamente bem. Ainda mais hoje o nosso tema, olha, tá repleto de novidades. Muito bom esse tema. Dá pano pra manga, né? Como dá? Não tem noção do que vai acontecer hoje, hein? É verdade. Olha, hoje o assunto é fofoca. Já ouviu falar dessa palavra, né? Já sofreu isso também? Pois é, nós vamos conversar sobre esse tema hoje. E pra gente começar então o nosso bate-papo, hoje eu recebo aqui com muito carinho o Ricardo Takaki, ele que é psicólogo e veio partilhar com a gente desse tema. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, Nelson, obrigado. Nós que agradecemos, viu, a disponibilidade. Ricardo, esse tema, como eu disse, dá pano pra manga, né? Sim, muita manga. Fofoca é uma coisa absurda. E eu te pergunto, a primeira pergunta é, por que as pessoas gostam, né, entre aspas, aí, de falar mal umas das outras, no modo geral, né? No modo geral. Bom, eu sempre parto do princípio de que a gente não nasce gostando de falar mal dos outros, né? Sim. Quando criança, a gente vai sendo ensinado pela sociedade a falar mal dos outros. Então, eu pessoalmente acredito que seja mais uma construção do que realmente um prazer. Mas tem aquelas pessoas assim que gostam, né, de falar mal dos outros, às vezes até mesmo por projetar nelas as suas frustrações. Aquilo que dentro delas está mal resolvido, elas acabam jogando para o outro. Nós podemos dizer que a fofoca ela vira uma patologia? Bom, se Ou fofoca... ela é, né? Então, se fofoca fosse uma patologia, com certeza ia faltar psicólogo para tratar das pessoas, né? Porque praticamente quase todo mundo, né, alguma vez na vida já deve ter feito uma fofoca, mesmo sem perceber ou mesmo sem querer. Daquelas pequenas, as mais constrangedoras e mais comprometedoras, né? Sim. Né, Letícia, sabe que eu não gosto de fofoca, mas você já ficou sabendo da última? Geralmente olha, qual é assim, delas? Né? Geralmente é assim que a pessoa chega. Ela não gosta de fofoca, mas está sabendo da última? Normalmente é assim. Assim. Ou simplesmente por um simples comentário que às vezes a gente faz sem perceber e aquilo acaba gerando uma fofoca para outras pessoas, né? Mas foi uma coisa tipo assim, apenas comentei uma coisa, mas de repente saiu uma coisa daqui que eu comentei com você, chegou no ouvido da outra pessoa totalmente diferente, distorcido, onde acaba dando um constrangimento, né? Podemos dizer assim, né? Verdade. Ricardo, fofoca e boato, existe diferença? Como que é? Sim, a diferença básica entre fofoca e boato é o seguinte, a fofoca geralmente ela tem a ver com contar o segredo de alguém sem permissão, ou até mesmo fazer um comentário, às vezes, quase sempre desnecessário sobre o assunto, né? Enquanto o boato é uma história que é contada sem que tenha certeza de que aquilo é verdade ou não. Então, uma fofoca pode evoluir para um boato, né? Uma pessoa que não sabe o que realmente aconteceu pode sair espalhando uma situação, uma notícia não verdadeira. Então, a fofoca estaria ligada a uma questão verdadeira? Geralmente, sim. Geralmente, sim. Letícia? Não, eu fiquei pensando aqui comigo, né? Uma coisa pode gerar a outra e assim até complicar a nossa própria relação, vamos colocar assim, tanto pessoal como também profissional, né? Eu perguntaria para você da seguinte maneira, conseguiríamos distinguir, vamos colocar assim, né, a fofoca do boato em si ou não? Isso simplesmente, realmente, uma está ligada à outra de maneira que a gente não consegue distinguir, a não ser que a pessoa fale. Então, a distinção entre um e outro é um pouco difícil, né? Porque a pessoa já chega contando com tanta certeza que você não sabe se aquilo é verdade ou não, né? Então, a princípio, o ideal seria questionar se a pessoa... Aliás, eu acho que começar a conversa por aí, né? Será que é adequado ouvir aquilo? Né? Será que é importante mesmo você participar? Participar daquele assunto? Será que é tão interessante para você a ponto de querer ouvir e depois, quem sabe, até aumentar a situação? Verdade. Ricardo, você falava da questão
né, da infância, em que você vem ali sendo moldado, ainda mais a infância que vai construindo a personalidade e tudo mais. O complexo de inferioridade, será que ele causaria, levaria a pessoa a falar, independente de estar falando mal, mas de falar do outro, talvez por causa desse complexo, de não me sentir, de não, entendeu, me situar? Até pode, mas não seria o motivo principal, né? Porque inferioridade é um conceito que vem de um psicólogo chamado Alfred Adler. Ele começou a falar sobre isso quando ele estudou e entendeu que as crianças, quando elas nascem, naturalmente são menores que os adultos, então elas se sentem inferiores. E isso acompanha todos nós pela vida, né? Mas, quando se torna adulto, todo mundo tem o potencial de, né, se trabalhar, desenvolver e melhorar esse conceito sobre si mesmo. Certo. Não, me veio agora, que a gente leu há algum tempo já na internet, né? Aquela mulher que foi morta, né? Por causa de um boato que surgiu da internet, onde ela foi considerada bruxa. Então, esse tipo de boato já é um boato, assim, que vem a prejudicar, né? Quer dizer, as pessoas falaram que ela era, e ninguém quis saber se realmente era verdadeiro ou falso, e acabaram linchando ela, né? Então, nesse ponto, é importante que as pessoas pensem um pouquinho na questão da responsabilidade, né? E também no interesse. Qual é o interesse que ela tem naquele boato, naquela fofoca, ou de dar sequência àquilo, né? E depois da responsabilidade. Será que ela dá conta depois, ou será que ela tem coragem de enfrentar as consequências, como essas pessoas que, infelizmente, fizeram uma atitude dessa? Ricardo, a fofoca estaria ligada à questão da inveja, né? O que seria a inveja e se ela estaria ligada à questão da fofoca? A inveja é um termo que tem sido bem confundido na sociedade, até com recalque, né? A inveja ela é vista pela psicologia de uma outra forma. Para começar, as pessoas às vezes falam assim, não, é uma invejinha branca. Não existe inveja branca. A inveja geralmente está ligado a eu quero algo que você tem, mas eu não quero algo semelhante, eu quero o seu. Então, se eu não posso ter, eu quero que o seu destrua. Seja destruído, que ele quebre, que você perca aquilo. Então, a inveja ela geralmente é destrutiva nesse ponto de vista. Então, a fofoca e a inveja podem sim estar relacionadas, mas não é uma inveja que vai gerar fofoca. Isso eu já acredito que seja muito mais questões pessoais de cada um. Verdade. Letícia, esse negócio Eu tô falando que dá pano para manga e como mudar a situação. Além da inveja, quais seriam os outros motivos que levariam uma pessoa a fofocar? Bom, dentro da psicologia, nós temos um conceito chamado projeção. A projeção ela tanto pode ser de questões internas positivas quanto negativas. Então, uma pessoa que olha para outra e se incomoda com determinada situação ou determinada forma da pessoa se comportar e sai espalhando para as outras, né, ela tem que parar e pensar se ela também não se comporta daquela forma. Ela também pode ter algo nela que seja muito semelhante a essa pessoa para ela sair por aí espalhando e querer que a atenção fique toda na outra e não nela. Verdade. Você falando assim, Ricardo, eu vejo que a importância da gente falar para quem está em casa também é a questão do autoconhecimento. Né? A gente precisa parar e refletir, porque a gente fala de fofoca como também se tivesse algo longe de nós. Né? E como o Ricardo disse, quem é que nunca falou do outro? Quem é que nunca se manifestou a respeito da vida alheia? Então, que a gente possa também refletir. Né? A gente fala sobre esse assunto, mas não para acusar o outro, mas para a gente refletir juntos, não é? Se também nós não estamos caindo nisso que a gente pode até falar que seja um vício ou um mau hábito. E a partir disso eu até pergunto para o Ricardo essa questão, torna um vício? Né? É um hábito ruim? Né? Como cuidar para que isso não aconteça? Como levar de uma forma em que, se a gente se vê dentro da fofoca, poder escapar e não ficar aprisionado a isso? Aí eu sempre coloco a questão da autorreflexão. A pessoa precisa... Quem faz fofoca geralmente não se percebe. Né? Se ela parasse e perguntasse para ela mesma, eu gostaria que fizessem fofoca sobre mim, e a resposta fosse negativa, ela poderia parar e não dar sequência à fofoca. Como você falou, o autoconhecimento é muito importante. E está aí a psicologia trazendo muita contribuição mesmo para que isso aconteça. Né? E segurar a fofoca é uma coisa difícil, porque realmente é um hábito. Todo mundo, em algum momento da vida, em algum momento do dia, às vezes faz essa fofoca, mas ela precisa perceber primeiro se aquilo que ela vai dizer vale a pena ou não, e as consequências que aquilo pode trazer. Tem pessoas que gostam de ser assunto, mas de ter a vida como fofoca, acredito que ninguém, não é? Sim.
Até porque quando a pessoa faz uma fofoca, ela não vai falar das coisas boas. Exatamente, né? Vai ressaltar os defeitos Sim. ou, né, os erros. Isso é verdade, né? A gente tem muito costume de poder falar assim, se a pessoa fez 10 coisas boas, mas fez uma coisa ruim, é aquela ruim que a gente vai pegar para poder fazer. Infelizmente, acho que a sociedade já está, vamos colocar assim, acostumada a fazer isso, né? Que é raro alguém chegar e falar assim, parabéns, Nelson, você fez um bom serviço. Não, Nelson, você pisou na bola naquele momento, naquela gravação. Quer dizer, a gente nunca exalta a qualidade, infelizmente, né? Acho que é um erro, não, acho que de todo mundo. Eu sou bem sincera, já fiz fofoca sem querer? Já. Que é uma coisa assim, você comentou uma coisa com uma pessoa, a pessoa comentou com outra, foi comentando. Chegou lá na frente, você fala assim, hã? E aí a pessoa fala, mas foi você que falou? Aí a gente fala assim, pera, eu falei apenas isso. O complemento já virou um boato em si. Telefone sem fio, É um né? telefone sem fio, né? A gente fala uma coisa, de repente vai chegar lá totalmente distorcido. Se a gente fala que caiu aqui, o outro já foi espancado, já foi não sei o quê, já chega lá na frente totalmente distorcido. Eu acho que a gente realmente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, às vezes mesmo até sem pensar. Às vezes a gente fala uma coisa, simplesmente, naquele momento, por uma brincadeira, a gente fala uma coisa que aquilo lá pode ser distorcido e virando um boato realmente, né? Verdade. A Letícia falou um aspecto, eu queria pegar isso, essa questão de chegar para o outro, né, e você ajudar. Aí tem a chamada crítica construtiva, a crítica destrutiva, né? Como lidar com esse assunto? Será que todo mundo está propenso, ou melhor, está pronto para receber uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva? Muitas pessoas não estão prontas, né, para receber qualquer tipo de crítica, né? E quando a pessoa leva para o lado destrutivo, né, ela entende aquilo como uma ofensa, ela precisa parar também e pensar se aquela ofensa realmente é para ela, se ela tem certeza que aquilo faz parte da vida dela. Então, a crítica, quando é construtiva, a pessoa depois ela tem que tomar consciência de que ela pode tomar aquilo como uma forma de se melhorar. Né? Ricardo, como controlar a bendita da língua? As pessoas às vezes falam assim que fulano precisa de 2 caixões na hora da morte, um para o corpo, outro para a língua, né? Mas nesse sentido, controlar primeiro a pessoa se perceber. Ela precisa naquele momento parar e pensar se aquilo que ela vai dizer é útil, é importante, é necessário, né? E quando ela se conhece, num processo de autoconhecimento, principalmente na psicoterapia, a pessoa começa a se amadurecer, começa a se tornar uma pessoa mais compreensiva, às vezes, né? Mas o importante é que ela tome consciência de que tem certas coisas que não são necessárias. Sim. Claro que a gente não pode, por questão de ética, expor ninguém nada disso, mas já teve situações de pessoas que te procuraram, olha, Ricardo, eu preciso de ajuda porque eu não consigo me controlar, e quando eu vejo estou falando do outro. Você já encontrou casos assim? Então, como as pessoas não se percebem, geralmente as pessoas não procuram, né? não procuram por esse motivo. Mas eu acredito que seja um processo natural dentro da psicoterapia, de alguém que veio com uma situação diferente, ela, com o amadurecimento, resolve a situação da fofoca também. Mas é muito difícil alguém procurar ajuda por ser fofoqueiro. Algo inconsciente, podemos dizer. É algo, às vezes, mais inconsciente, sim. Sim. Tem um pouquinho da questão da consciência, da ciência que você está fazendo, mas seria mais por parte do inconsciente mesmo. Pode ser. Mas não é responsabilidade do inconsciente. Então, a pessoa vai chegar e falar, sou fofoqueiro porque o meu inconsciente quer. Não, isso não é verdade. Né? Tem muitas questões, sim, internas que ela não percebe, mas ela está daquele jeito porque tem alguma questão que precisa ser resolvida. Existem alguns ambientes que precisam ser cuidados, né? ter os cuidados em relação à fofoca ou ao falatório em si, um ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Como cuidar e como lidar com situações dentro do ambiente de trabalho? Então, o trabalho em si, para muitas pessoas, já é uma situação desagradável, né? Muita gente não gosta de trabalhar. Mas o pior é quando a pessoa que não gosta de trabalhar adora fazer fofocas. Né? Ela tem o hábito de fazer fofocas. Então, ela vai passar a maior parte do tempo dela ali dentro daquela empresa tecendo comentários desnecessários. Né? Aí a empresa perde e o clima realmente fica chato, as relações ficam balançadas. Né? E aí, nesse momento, o gestor tem que parar e perceber também que a empresa dele está com algum clima estranho, um clima ruim. E aí chamar um profissional que possa fazer uma pesquisa de clima, uma avaliação do clima institucional e orientar ele da melhor forma de lidar com aquilo. Certo. Letícia? Você gosta de trabalhar, Letícia? Olha, eu gosto. Graças Bom, a Deus, né? Eu gosto de trabalhar.
Gosta de trabalhar tanto que às vezes até a gente sem querer acaba se intrometendo no serviço da outra pessoa, porque a gente quer a coisa bem feita e acaba sem querer intrometendo. E isso pode gerar uma fofoca, até no entanto, mas peraí, ele além de fazer o serviço dela, também quer fazer o meu. Tem negócio. Às vezes a gente tenta ajudar, mas a gente tem que também começar a ver que a gente também pode atrapalhar, né? Para isso também não começar a gerar uma fofoca, ele quer fazer tudo, Nelson quer fazer tudo. Então vamos maneirar um pouquinho. Ricardo, para a gente encerrar, você deixaria alguma dica? Não vou falar conselho, né? Mas alguma dica para quem está em casa e ainda não parou para refletir sobre isso? A gente falou tanto da autorreflexão, né? As pessoas que estão nos assistindo, que elas possam parar e refletir. Qual que é a dica que o Ricardo deixaria? Bom, para aquelas pessoas que tenham interesse, buscar a psicoterapia. Isso, com certeza, ajuda muito, acelera muito o processo de se conhecer, de se perceber e de se realizar na vida também. Mas aquelas pessoas que ainda não percebem a dimensão que a psicoterapia tem, é realmente se perguntar, né, na hora da fofoca, se aquilo é importante ou não para ela, né, qual é a intenção dela com aquilo, o que ela quer ganhar com aquilo, e se ela não vai ganhar nada, então, para que fazer aquilo? Né? E aí, sempre mesmo cuidando dos seus próprios pensamentos. Tá certo. Olha, eu agradeço, tá? Em nome do Hora do Jovem, sua participação, sua disponibilidade. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Obrigado, Nelson. É isso aí, Letícia. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Ok. Continue aí. E você que tá em casa, não sai daí, porque no próximo bloco, olha, nós vamos conversar com um advogado. Vamos saber, a fofoca é crime? Até que ponto não é a fofoca, ela fica aí fora da lei, né? Então nós vamos conversar sobre este tema no próximo bloco. E é claro que nós esperamos por você. Rapidinho, a gente volta, vai e volta já já. Não sai daí não.